lá, já parou para pensar num mundo onde a justiça não é do Estado, mas de uma família? Onde o direito de julgar alguém, de punir, é passado de pai para filho como se fosse um castelo ou um pedaço de terra? Pois é, hoje a gente vai mergulhar lá na Idade Média para entender exatamente isso, como a justiça foi literalmente privatizada e virou um negócio de família. E para começar essa nossa investigação, a gente parte de uma pergunta que é, assim, fundamental. O que acontece quando o Estado simplesmente some? Quando aquela autoridade central que organiza tudo desmorona? Quem é que assume esse lugar? Entender isso é a chave para sacar uma das viradas mais radicais na história do poder. Bom, tudo começa com o fim da ordem romana, aquele conceito de res publica, sabe, a coisa pública, a coisa do povo. Isso meio que se evaporou. O poder, que antes era uma função pública, passou a ser visto como um bem pessoal. A coisa do povo virou a coisa do rei. E a gente vai ver que o buraco era ainda mais embaixo. E essa fragmentação foi real, foi literal. Imagina o poder esfarelando, sabe? Escapando dos grandes centros, das cidades e se espalhando pelo campo. Cada senhor de castelo, cada dono de uma fortaleza isolada, começou a pegar para si um pedacinho dessa autoridade. E isso criou um vácuo de poder gigantesco, onde antes existia uma lei que, em tese, valia para todo mundo. E como a gente sabe, o poder não aceita vácuo. Alguém tinha que preencher esse espaço. E quem foi? O senhor local, o dono do castelo. Ele passou a ter como propriedade privada o poder de mandar, de julgar e de punir. A justiça virou parte do patrimônio dele, da herança, junto com a terra, com o gado, com tudo. E aqui, pessoal, tá o pulo do gato, a grande virada de chave daquela época. De um lado, você tinha a ideia de poder público, uma função que alguém exerce em nome da coletividade. Do outro, o que surgiu foi o poder privado, um patrimônio que se possui e que se passa de pai para filho. Entender essa diferença é entender a alma do feudalismo. Tem um historiador, o Georges Duby, que resumiu isso de um jeito genial. Essa citação dele vai direto na veia. O feudalismo não era um sistema único, centralizado. Era mais como um mosaico, cheio de pequenas células de poder autônomas. E em cada uma delas, um senhor era o dono do poder de comandar e punir. O resultado prático foi essa multiplicação da autoridade. O poder não vinha mais de um lugar só. Ele brotava de dezenas, centenas de casas, de famílias poderosas. E cada uma dessas casas funcionava como um pequeno país, um mini-estado, onde as regras eram ditadas pela família que estava no comando. Isso acabou criando uma sociedade com duas justiças, dois mundos que viviam em paralelo. Vamos entrar primeiro no mundo da elite, dos cavaleiros. Para eles, a justiça não era algo do Estado, era uma questão privada, uma questão de honra, que se resolvia entre eles. E olha só que interessante o termo que usavam para eles. Private. Eles não eram cidadãos como a gente entende hoje, submetidos a uma lei pública. Não. Eles eram vistos como parte da casa, da família estendida do senhor do castelo, ligados a ele por laços de lealdade pessoal e não por uma lei abstrata. Então, como é que se resolvia uma treta entre esses caras? O processo era fascinante. Primeiro, o senhor deles, o patrono, tentava ser o juiz, o mediador. Se isso não desse certo, não tinha um tribunal para recorrer. A questão era resolvida na força, num duelo, numa batalha. Mas não era só uma briga, era visto como um julgamento de Deus, onde o vencedor, teoricamente, era quem estava com a razão. Agora, segure essa ideia e vamos olhar para o outro lado da moeda. A justiça para o povo, para os camponeses. Aqui, a mudança é ainda mais brutal. As antigas assembleias, onde homens livres se reuniam para decidir as coisas, foram substituídas por uma coisa completamente diferente: o Tribunal Doméstico do Senhor. A palavra-chave aqui é correção. A justiça para o povo não era vista como uma disputa entre iguais a ser resolvida. Era vista como uma correção. O Senhor agia como um mestre que disciplina seus servos, sua criadagem. A lógica era da autoridade do dono da casa, não a de uma lei pública. E o impacto social disso foi, assim, devastador. Aquela linha que separava um homem livre de um servo foi ficando cada vez mais borrada, até quase sumir. Aos olhos do Senhor, todos os camponeses que viviam em suas terras eram, na prática, parte da sua propriedade, da sua domesticidade servil. Existiam para servir e para serem explorados. Então, para a gente resumir essa divisão profunda, pense o seguinte: de um lado, o cavalheiro, que era tratado como um familiar do senhor e tinha suas disputas resolvidas entre seus pares ou num duelo. Do outro, o camponês, tratado como propriedade e sujeito à correção do seu mestre.
Duas realidades, duas justiças no mesmo lugar. Mas calma lá, não era só a justiça do Senhor que existia. Por baixo de tudo isso, pulsava uma força muito mais antiga, muito mais visceral: a vingança. Num mundo sem polícia, sem um poder central forte, muitas vezes a lei que realmente valia era a lei do sangue. E esse conceito, a faida, a vingança de sangue, era central. E veja bem, não era só um ataque de raiva. Era um dever social, quase religioso. Se alguém da sua família fosse morto, a honra da sua linhagem exigia vingança. E não só contra o assassino, mas contra qualquer um da família dele, o que criava ciclos de violência que podiam durar gerações. Existia uma alternativa para a vingança, que era a indenização, o tal do verget. A família do culpado podia oferecer ouro para acabar com o conflito. Só que aí vinha o dilema. Aceitar o dinheiro podia até enriquecer a família da vítima, mas quase sempre era visto como covardia, como uma traição à honra do parente morto. Então, muitas vezes, a violência era o caminho preferido. E toda essa viagem ao passado nos deixa com uma pergunta muito presente. Se a justiça, que a gente hoje considera um pilar do Estado, algo público e intocável, já foi um dia um patrimônio privado, o que é que garante que ela vai continuar sendo pública? O que impede que ela seja capturada de novo? O que garante que a balança da justiça não vai pender mais uma vez para o lado de quem tem mais poder? Fica aí a reflexão. Até a próxima.